Atenção, o vídeo a seguir contém cenas de violência e depoimentos que podem despertar gatilhos emocionais. Título: Vidas Trans, Amores, de Sabores, Arte. Noticiário: crime de homofobia. Travesti é espancado por grupo até a morte. De idade, sendo agredida por pelo menos 5 homens. Ela pede para que eles parem a violência, mas o espancamento continua com pedradas e pauladas que a levaram à morte. Transsexual é morta por um jogador de futebol com quem mantinha um relacionamento. Olha essa história. O corpo foi encontrado às margens de um rio. O jogador de futebol já está preso. Ele disse à polícia que matou. Esta imagem de uma câmera de segurança foi fundamental para a prisão do suspeito de um assassinato do crime. O corpo da vítima foi encontrado perto de uma estação de tratamento de água, em uma das margens do rio Uruguai, em São Borja. Detalhes: a transexual era conhecida por vender loterias na cidade. Thalia tinha 33 anos. Semana, um transgênero foi morto a tiros em um motel na zona norte de Manaus. Logo após os disparos, o suspeito que estava com a vítima, claro, fugiu do local em um carro. Nas redes sociais, era conhecida como Manuela Otto. Na madrugada deste sábado, a transgênero foi assassinada com um tiro no tórax, minutos depois de ter chegado a um motel. Estava acompanhada de um homem em um carro de modelo Prisma na cor branca. Após terem tido acesso a um dos quartos, não demorou muito para os funcionários ouvirem os tiros. Manuela, Thalia, Dandara. Infelizmente, esses não são os únicos casos de assassinato de pessoas trans no país. Segundo os dados da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Dados de pesquisa. No centro escrito: transfobia mata. no mundo, e os transexuais são as principais vítimas de crimes de ódio. Por outro lado, um dado bastante curioso chama atenção. De acordo com as plataformas eróticas e streaming na internet, ao elencarem os principais termos de busca por país, pasmem, o Brasil lidera na procura de palavras como travesti e transexuais. Corpos que muitas vezes são desejados e, ao mesmo tempo, excluídos do meio social, para não dizer invisibilizados. Mas, afinal, o que é a transexualidade? Doutora Dária Neves, médica especialista do ambulatório para pessoas transgêneras, PAN da Codajás. Que não se identifica com o seu corpo, na questão do seu corpo formado geneticamente. Tá? Então, ela geneticamente ela é XX ou XY, ou tem algumas variantes, e aí é outra questão, que é o intersexo, e no decorrer da sua vida, do seu crescimento, ela não faz aquela identificação com esse corpo. Então, um homem trans não se identifica com aquele desenvolvimento mamário que vai ocorrendo, o desenvolvimento de uma genitália de aspecto feminino, a sua menstruação, e aí começam, as questões de entendimento desse corpo com o que ele se vê. Ele não se vê em um corpo feminino. E ao contrário de uma mulher trans, que ela vai tendo aquele corpo em desenvolvimento por ser XY, e ela não se identifica com aquele corpo masculino e quer se ver ou se ver em um corpo feminino. Então, na medicina, nós entendemos da mesma forma. As pessoas trans nascem trans. Isso não é nada novo, como muitos acreditam. No decorrer da história da humanidade, sempre se descreveu, sempre se viu pessoas trans. Tá? Vamos voltar às histórias, nas escritas antigas, que antes se escreviam nas paredes, o povo egito, o povo grego, o romano, tem lá escrituras falando da transexualidade.
Os papiros já se falava dessas pessoas. Então não é nada novo. Essas pessoas sempre existiram e essas pessoas têm o direito de existir. Mas no decorrer da história da humanidade, sempre sofreram muito preconceito. Escola Superior de Artes e Turismo. Mensagens na parede escrito: sapatão é sagrado, os mano é sagrado, travesti é sagrado, bicha é sagrado, as mina é sagrado. Cadê as pessoas trans na escola de artes? Cadê as pessoas indígenas? Carol Braga, 32 anos, mulher trans. Eu me considero uma pessoa, uma mulher, né? Teu nome social é Carol? Carol, agora que estão dando chance pra mim, eu posso usar Carol, né? Social. Teu nome social. Aí aproveitando como eu tento usar minha inteligência, eu já boto Carol Braga Nogueira, porque eu já quero um nome pra mim, não tem? Infância e violências. A minha infância desde meus 8 anos, eu ando na rua, né? Eu cheirei cola. Eu comecei na cola e mudei, fui todo tipo de droga, eu uso todo tipo de droga, agora eu tô parando, né, que eu tô ingressando nos NA, né, pra me melhorar, então a amizade me fez melhorar um pouco, eu gostei, né. Quando tu percebeu que tu já era uma diferente, tu nasceu menino e de repente tu te sentiu menina, como é que foi isso? Não, realmente eu já vi mesmo desde neném mesmo, desculpa falar. Por isso que eu não mal falo dos outros por causa do meu comportamento, né? Tudo por causa do Valdão. Eu fui pro carnaval, me perdi lá, desde criança eu não consegui mais voltar para casa. Aí a assistente social me entregaram em casa, a casa de apoio, né? Só que aí eu fugi de novo e fui fugindo, aí fui pro abrigo Nossa Senhora das Graças, ali no Padre Pedro. E nunca consegui sair mais da rua, não tem, a família abandonou, a mamãe morreu, foi uma coisa esquisita demais. Foi. E a tua família, se ela te apoiou depois que tu começou a te transformar? Não, apoiar elas apoiam, normal, já não tem como uma mulher, mas só que a Clarice tem uma raiva de mim, né? Eu percebo que eles vão me machucar, então eu prefiro não ficar perto. Estuda? Tu chegou a estudar? Não consegui estudar, mas eu sempre... Eu fui, me cadastrei tudo na escola, mas não consegui chegar lá na escola. Porque o meu problema não deixa, o problema é desde neném. Eu era mais mal, eu era menino babão. Falar como que é especial, né? Vida nas ruas. E eu ser expulsa por causa de uma doença que eu tenho desde criança completamente, né? Porque eu fui abusada ali no Aleixo, quando eu era criança, estava cheirando do colo, o policial pegou e botou nós 3 dentro. Só que ali tem um negócio que tu desce ali para baixo, que tem um negócio que dá combustível na viatura, entendeu? Só que se tu descer mais um pouco lá para baixo, é um raticém louco. Aí levaram nós pra lá, então entregaram a cola, né, pra nós. Mas quem ficou na forca foi eu, porque na hora que ele mandou todo mundo tirar a roupa, que ele começou a querer dedar lá, né, que aí quem ficou foi eu, os outros tudo correu pro Raticém, que assustado, né, eu acho que eles não queriam aquilo, e quem ia morrer era eu. Então eu cedi pra eles. Arte. Carol passeia no Largo São Sebastião, tira fotos ao lado da escultura do Quebra-Nozes. Primeira visita ao Teatro Amazonas. Carol caminha pela área central do teatro junto com outras pessoas. Ela olha para as cadeiras de madeira, com acolchoados vermelhos, e se senta. Câmera foca no teto do teatro, onde há várias pinturas antigas que remetem à tragédia, ópera, dança e música. Oi, eu sou Dai do Nascimento, eu sou transmasculino, eu tenho 33 anos, eu sou artista, trabalho com fotografia, sou articulador cultural,
Também dou aulas de fotografia, principalmente. Tenho uma formação em fotografia e música. Infância e descobertas. Eu lembro que, assim, eu comecei a estudar muito cedo, né? Sei lá, com uns 3 anos eu já estava estudando, já estava no colégio. E ali naquele momento, mais ou menos, eu lembro que eu falava para minha mãe que eu me sentia muito diferente. Eu sentia que eu era diferente, assim, me sentir deslocado nesses lugares, me fazia pensar uma série de coisas, né? E uma criança, assim, que sofria muito bullying porque era bem mais nova que as outras crianças, enfim, várias questões, né, que também atravessam, que conversam bastante, né, conversam bastante com a transgeneridade, né. E assim, eu demorei muito para entender a palavra trans. A primeira vez que eu vi na TV uma pessoa trans foi uma mulher trans e eu disse, uau, que legal, né? Eu queria ser ao contrário, eu queria que isso tivesse ao contrário. E fez um silêncio na sala, né? Eu estava na sala com a família, assim, num almoço de família com todo mundo da família, tios, parentes, todo mundo ficou calado, as pessoas começaram a falar outras coisas. Mas aquilo ficou ressoando bastante, né? Eu acho que a principal representação que a gente tem é na TV, é uma das que mais afeta, assim, a gente, principalmente para quem é criança, né? E aí, no outro momento, eu vi aquele filme Meninas Não Choram. E aí tem ali um personagem trans, eu assisti escondido, porque é um filme para maior de 18, eu era uma criança, assisti com a minha irmã, que é mais velha. E foi muito chocante ver tanta violência, né? E aí foi como se abafasse tudo aquilo, né? Amores e dissabores. Eu acho que a partir do momento que me tornei uma pessoa transmask, a partir do momento que me identifiquei ali como boiceta, inclusive coloco ali nas minhas redes sociais boiceta, parece que a afetividade ela vai para um outro lugar, assim. Na minha primeira semana a minha DM encheu. E era só gente cis falando, mandando fotos, sabe? Gente, não pedi foto de ninguém. No começo me deu raiva, depois eu achei graça. Assim. Parece que ali eu tava fazendo uma curadoria na minha DM, sabe? Eu tava ali selecionando, ai gente, mas rindo a beça, foi muito engraçado até, mas porque eu levei pra esse sentido, né? Mas a partir do momento que eu falei, eu sou isso, veio primeiro esse momento do super desejo, da hipersexualização de várias pessoas diferentes, assim, totalmente diferentes, principalmente pessoas cis, principalmente não, exclusivamente pessoas cis falando isso, desse desejo, em relação a mulheres, né? Eu acho que eu tinha um carinho muito grande com várias amigas e muitas delas cortou, parece que fez, no momento que eu falei eu sou boy, por mais que tenha um seta ali no final, mas, tipo, não, até aqui você pode me abraçar, você pode pegar na minha mão, aqui você não pode mais, sabe? Violências. É muito complicado, né? Porque, por exemplo, eu não iniciei o meu processo hormonal e eu não iniciei, acho que não, principalmente por medo, porque é muito violento, sabe? Claro, é um desejo e medo e tempo também, né? Porque como atualmente que eu trabalho mais como freelancer, atualmente que eu tô conseguindo conduzir melhor o meu tempo para isso. Mas medo de sofrer uma violência na rua. Eu já fui parado por policiais e eles me agrediram. E na época eu usava mais binder, né? Binder é um dispositivo, é uma tecnologia trans, né? Que é uma fita que você coloca, uma fita de tecido que você coloca para comprimir, para fazer uma alta compressão dos seios. E aí, né, o seio é um marcador muito grande pra gente, né? Que é transmask. E aí fica com a camisa reta. E quando eu coloco um binder, quando eu tô de binder, eu tenho até o que a gente chama de passabilidade, que é você parecer que é uma pessoa do gênero que você se identifica, né? Enfim, nesse dia eu sofri uma agressão que os policiais viram. Eu estava parado num prédio público e eles me agrediram, assim, perguntaram o que você tá fazendo aí, ei menino, o que você tá fazendo aí? Me agrediram, basicamente, né?
até alguém que me conhecia assim, de vista me chamar pelo meu nome de registro. Foi isso, na real, que meio que deu uma salvada. E falaram, é uma mulher, e aí saíram, vazaram. Mas é um processão, assim, eu nunca processei essas pessoas porque eu tenho medo. Arte. Eu não sei a partir de que momento eu comecei a me entender como artista. Porque se entender como artista também para pessoas. Eu sou uma pessoa de periferia, sou da periferia de Manaus, né, de Petrópolis, e é muito um privilégio, assim, né? Vai muito para um lugar de privilégio, porque é muito caro o preço que a gente paga para fazer a nossa arte, né? Sendo uma pessoa trans, hoje em dia esse preço ele só fica mais caro. Parece que a conta só vai aumentando e o dinheiro vai entrando menos, né? Assim como um caminho sinuoso e cheio de voltas, as vidas trans são muitas vezes permeadas por violências e descaso. Mas e o que falar sobre os direitos garantidos por lei? Valéria Soares, assistente social. Nunca foram respeitados nesse país. A gente vive, a gente trabalha, sobrevive num país que é extremamente transfóbico. Um país que está aí no 5º lugar no ranking como um dos países mais violentos para a população trans, onde a estimativa de vida dessa população é de 35 anos de idade. Então não, os direitos das pessoas trans, eles nunca foram respeitados. E até hoje, para que a gente consiga que essas pessoas tenham acesso a esses direitos, a gente tem que bater de frente com os setores públicos e privados, a gente tem que bater de frente com o Estado. E tudo por conta do preconceito e da discriminação. Uma mulher trans caminha pelo campus da Escola Normal Superior. Ela caminha até um banco junto com o cameraman. Oi gente, meu nome é Luísa Roberta, sou uma mulher trans, eu sou do interior do Amazonas, da cidade de Tabatinga, tenho 22 anos, atualmente curso matemática aqui na Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Esse ano, 2023, eu iniciei o meu procedimento hormonal. Já marquei tudo, já fui lá na UBS da Codajás, que fica ali na Cachoeirinha, e dei início. Agora eu vou primeiro passar com o psicólogo, depois eu vou passar com a assistência social, para eu poder dar início a tudo isso. Mas, esse ano, eu vou começar. Trabalho e arte. Para falar a verdade, eu nunca trabalhei em lugares assim, contratada. Eu sempre trabalhei, por mim mesma, sozinha, porque eu sou maquiadora, então, com isso que eu trabalho, consigo minhas coisinhas, porque maquiar é algo que eu gosto muito, entendeu? A maquiagem é uma arte que as pessoas gostam, porque maquiagem, ela muda a pessoa, entendeu? Ela faz a pessoa que se sente, vamos supor, com autoestima baixo. A maquiagem faz isso, entendeu? Ela faz a pessoa se sentir bem, se sentir linda. Então, eu trabalho com isso, eu gosto de maquiar. Amores. Olha, é difícil pra nós mulheres trans, porque... existe homem que gosta, porém, eles não querem assumir. Que eu acho que eles têm vergonha da sociedade, entendeu? Inclusive, o meu primeiro namorado foi dessa forma. Eu tinha um namorado que a gente namorava, porém ele não queria que ninguém soubesse, por conta da sociedade. Eu acho que ele tinha vergonha, não sei, entendeu? Aqui em Manaus. E eu não sei qual é o pensamento deles, mas é chato pra gente, porque a gente quer conviver um amor no dia a dia que é igual como outras pessoas. A gente quer demonstrar que eu amo ele, entendeu? Que eu gosto dele, que eu vou andar com ele de mão dadas na rua, entendeu? Então, é chato pra gente uma pessoa que queira ter um relacionamento com a gente e não querer assumir pra sociedade por conta que tem vergonha. Isaac Lopes, 20 anos.
homem trans. Me percebia diferente das outras crianças. Quando eu era criança, eu gostava muito de brincar com os meninos e eu tinha o costume de tirar a camisa porque eu queria mostrar que eu também tinha o peitoral que nem um dos meninos. E o meu sonho quando era criança era ser parecido com meu irmão, né, e com meu pai fisicamente. Então sempre houve essa idealização dessa imagem masculina, né? Afetividade transmasc. Na maioria das vezes, a maioria das minhas experiências, abordagens que eu já tive até o momento, eu sinto que vai muito mais pro lado do fetiche, né? A pessoa não me conhece, nem me dá um bom dia. A primeira coisa que ela já sabe, né, que eu sou trans. Normalmente as abordagens são por rede social, né? Então já é mais exposto ali. Então a pessoa já vai pedindo uma imagem, né? Isso acontecia muito quando eu era mais jovem, né? Porque diziam que eu tinha uma aparência mais jovem, muito mais jovem do que eu pareço ter. Então, quando eu tinha 14 anos, o pessoal dizia que eu tinha aparência de 12. Então, eu sempre vinha abordagem de muitos homens mais velhos, né? E diziam que tinham interesse em corpos transmasculinos. E é muito ligado nessa ideia do corpo jovem com essa aparência de criança, né? Mas abordagens amorosas são muito poucas. Realidade regional. Eu sinto que ser trans aqui no Amazonas é algo que está sendo construído recentemente, né? A Sotran, que é o movimento, né, de mulheres trans e travestis, surgiu há alguns anos, né? Então, e a ADAM, que é a associação que eu faço parte, surgiu ano passado. Então, é um movimento que é muito recente, né? Então, essas discussões sobre... eu sei que a gente está cavando ainda, está no início da cavação, diferente, por exemplo, do cenário do Nordeste, né? Ali pelo São Paulo, Rio de Janeiro também, né? Você vê que aqueles estados já têm uma rede, uma mobilidade muito maior em relação a políticas para pessoas trans e LGBTs no geral, né? E sobre o banheiro, né? O banheiro é um assunto complicado, assim, não tem acessibilidade. Eu uso o banheiro masculino e eu conheço outros trans masculinos que usam esse banheiro. Bom, quando você não tem a passabilidade, entrar no banheiro masculino é muito difícil, porque os homens já ficam muito nervosos com a sua presença, eles já percebem, né, que um corpo que não parece com o deles, né, quando entra no espaço. Então eles ficam te olhando e causa aquela tensão, porque vem duas perguntas: ou você é espancado ou você é violentado, né? Obviamente eu nunca conheci nenhuma história que aconteceu isso, mas isso é uma possibilidade muito grande, né? No caso, na minha faculdade, quando eu comecei a usar o banheiro masculino, na primeira semana, 3 rapazes foram me denunciar na administração, porque eles disseram que eu estava usando o banheiro e que eles estavam com medo que eu fizesse algum exame lá, porque eu só entrei no banheiro de boca e saí rapidinho. Mas eles basicamente queriam me proibir, né, de usar o banheiro. Eles estavam usando a ideia de que eu ia denunciar eles. E aí meu professor de administração já está lidando com pessoas estranhas ali na faculdade, tem muitas pessoas. Ele falou: não, a pessoa só quer usar o banheiro de igual a vocês, são os únicos incomodados aqui. Mas essa foi a reação deles, né? Mas poderia ter sido pior, né? Eu também. Você usaria o banheiro feminino? Não. Eu não usaria porque como eu falei, eu já tenho essa possibilidade, né? Então eu já não consigo entrar nos espaços de banheiro femininos. Eu já não conseguia antes porque por ter uma expressão masculina, eu já recebi um olhar torto, né? Então imagina se eu entrar agora, assim, eu já tô com um espelhinho aqui na cara, então o pessoal já enxerga de uma maneira diferente. Aquilo, a gente entra no banheiro, a gente vai ser apedrejado, o outro também. E sobre arte? Quando você começa a conhecer pessoas da comunidade trans, você vai perceber que existe uma coisa em comum entre a gente, além do fato de a gente ser trans, é o fato de que muitos de nós estamos na arte, né? Nessa expressão do corpo, dos desenhos, da música, e isso principalmente no teatro, né? O teatro tá em peso no corpo trans, né? E existe essa piadinha, né, de que dentro da comunidade trans, todo mundo sabe que a gente vai estar nas áreas humanas, a gente vai estar nas áreas das artes. Se você não estiver nessa área da arte, você fica tipo, você é trans mesmo?
Normalmente a área das artes, quando você entra numa faculdade das artes, você vai ver uma diversidade muito grande de pessoas e você vai se sentir acolhido pelo espaço mesmo, você vai ver a presença de corpos trans e LGBTs ali, é muito bom. E no meu caso, na arte, assim, eu não faço exatamente parte de uma arte, assim, eu já fui parte da música, eu já fui trompetista, né, mas por conta do preconceito, né, do espaço que eu tava, eu acabei me afastando da música, mas a música era uma coisa muito importante para mim na época. Meu nome é Tânia Maria Moreira Pinheiro, nome de nascimento. Hoje eu utilizo o nome social Antônio Moreira, tenho 56 anos, sou do Rio de Janeiro. Vim para Manaus em 2005 para trabalhar com trabalho voluntário com comunidades ribeirinhas, né? Hoje eu sou um homem trans no processo, né, de hormonização. Eu iniciei em março de 2022, é recente. Tive a oportunidade de conhecer o PAN com o ambulatório de sexual, né, de identidade de gênero. Assim, mesmo sendo da saúde, eu não sabia que existia esse ambulatório específico. E foi numa reunião do Comitê Interdisciplinar de Saúde Integral LGBT que eu fiz amizade com o pessoal e comentaram. E aí me surgiu a ideia de, por que não, né? Será que eu sou trans, não sou? Porque até então eu me identificava como lésbica. Então eu vim aqui conhecer, eu passei por assistência social, conversei com a psicóloga, e aí eu fui me descobrindo, né, nesse novo momento da minha vida. Religião e descobertas. Com 27 anos, por influência da minha mãe biológica, que é da igreja, eu pensei, bom, realmente essa vida não é legal, não é certa, né? E já que o pessoal diz que Jesus liberta, vamos ver se existe isso mesmo. E eu me converti numa igreja evangélica com 27 anos. E foi assim, da minha parte, uma conversão muito franca, muito aberta, sabe? Quando você realmente quer mudar, você se dispõe aqui. E a princípio, foi muito bom para mim, porque assim, a religião em si não é boa, mas os ensinamentos, né? A questão do amor, do respeito ao próximo, o evangelho em si, o evangelho de Cristo, ele é muito interessante de ser vivido. Seria muito bom que a sociedade vivesse pelo menos 50% dos ensinamentos de Jesus. Converti numa igreja muito tradicional, onde na época o homem sentava de um lado, as mulheres sentavam de outro. Na época ainda era pecado uma mulher usar calça, era pecado uma mulher fazer a sobrancelha, se maquiar, enfim, essa questão da vaidade ainda era muito fechado para a mulher. Mas enfim, eu fiz o meu papel. Tem que orar, vamos orar, tem que ler a Bíblia, vamos ler, tem que jejuar, e vamos. E naquele momento, naquele período, eu fiquei quase 20 anos na igreja. Nesse período de quase 20 anos, eu fiz teologia, fiz especialização em missões. Naquele momento, é como se eu tivesse ficado assexuado. Eu me tornei um eunuco por escolha. Então eu disse, não, eu vou ser noiva de Cristo, não quero ter relacionamento com ninguém, eu vou viver para Cristo. E isso funcionou. Testemunhei em várias, era convidada, né, para testemunhar nas congregações, a minha libertação, meu encontro com Cristo, minha conversão, né? E lógico que isso era a base da pregação, né? E aí a gente foi para um seminário lá no sul de Minas, numa cidade chamada Itajubá. Lá várias moças de outros lugares, né, foram também. E aquela coisa de dividir quarto, né? Eu acabei ficando num quarto com mais uma moça. Por sorteio até, não foi nem nada assim induzido, não, foi tudo sorteado e tal. E aí aquela aproximação toda, né? Amizade, mais aquela amizade, enfim, nos envolvemos. E
a luta, você é pecado, a gente vai pro inferno, meu Deus do céu, o que vai ser de nós agora, né? E aqui esconde daqui, esconde dali. Enfim, a gente conseguiu levar isso até o final, isso faltava acho que uns 5 ou 6 meses para terminar o seminário, quando aconteceu. E com muito peso, né? Com muito peso mesmo, aquela coisa de você ser um bandido, né? Alguma coisa assim, delinquente. Nós conseguimos terminar, nos formamos. Ela era da Bahia, ela é da Bahia, na verdade, e eu do Rio, e aí estava em Minas. E aí vamos voltar para nossas casas e tal, e foi uma ruptura muito forte, né? Quando eu voltei para o Rio, eu já não estava legal, já sabia que, né? Já tinha uma coisa, já tinha desencaixado naquela história. Eu tentei levar e tentei continuar o meu trabalho que eu fazia lá, mas eu me senti em paz, eu me senti enganando as pessoas, eu nunca gostei de enganar as pessoas. Eu me sentia me enganando, foi muito traumático porque a gente queria se comunicar o tempo todo, e ela não conseguia vir para o Rio, eu não conseguia ir para a Bahia, não tinha dinheiro. Enfim, até que foi quando eu decidi para não, eu quero fazer um serviço voluntário, eu quero trabalhar com missões e tal. Foi quando eu me candidatei para vir para Manaus, né? Performatividade e arte do corpo trans. Como arte, né? Porque arte é tudo, né? Tudo que a gente vê na vida tem a arte, né? Um risco, se você souber identificar aquilo, né? É arte, né? A literatura, a escrita, né? É um simples texto de diário, né? Que você expressa ali as suas emoções, né? Já é arte, né? O quanto a gente perde de arte, às vezes a gente não sabe, né? Mas assim, no meu caso, eu nunca fui de pintura, não consigo. Casinha pra mim é aquele triângulo assim. Mas eu gosto muito de dança, sempre gostei muito de dança. E eu tenho um arrependimento porque eu me lembro quando eu estava no ensino médio, eu tinha uma professora de dança, esqueci o estilo agora. E, nossa, eu era apaixonado por aquela professora pela dança, né? Não por ela, mas pela arte que ela produzia. E eu queria ser igual a ela. E aí a vida acaba levando a gente para outros lugares, enfim. E eu sempre quis aprender dança. Mas eu sempre tive um tabu, uma vergonha, né? Porque assim, eu não queria ir aprender dança de salão, gosto de dança de salão. Eu não queria aprender dança de salão sendo par feminino. Queria. E assim, eu ficava. Quando eu comecei a humanização, né, que eu comecei a mudar meu corpo, eu comecei a tomar aquela atitude mesmo, né, de trans, então agora eu vou fazer dança de salão. Vou fazer dança de salão, eu vou chegar lá e falar, professor, que eu quero fazer a dança masculina, né, os passos masculinos. E assim eu fui para uma academia aqui na perto de casa, uma salão de dança, um estúdio, e comecei a fazer, né, foi assim, eu não sei se da minha parte, né, porque às vezes a gente acha que é os outros, né, que a transfobia vem do outro, mas às vezes eu acho que a gente mesmo também que se sente mal. Então tinha as damas, né, que a gente chama de damas e cavaleiros, então tinha as damas, na hora que elas vinham dançar comigo, né, elas ficavam meio assim, né, que, pô, você é dama, né, ela também é mulher, mas e aí foi rolando, né, foi bem tranquilo e hoje eu faço. Comecei em fevereiro do ano passado até. Concurso Rainha da Diversidade. Escola de Samba Reino Unido da Liberdade. Uma mulher trans de pele clara, cabelos cacheados castanhos e adereços de cor roxo com pontos prateados, samba em uma sala. Ela é Suelen, concorrente e transformista. É dia. A câmera foca em uma casa. Camila Brasil, 48 anos, mulher trans. Meu nome é Camila Brasil, né? Tenho 48 anos, não, sou uma mulher trans, negra, periférica, aonde eu moro aqui no bairro da Zona Oeste, né? No bairro Zumbi dos Palmares. Infância e descoberta. Eu
quando eu era criança, né? E eu morava num morro. E eu já assim, me apaixonava, assim, quando me lembro vagamente de algumas coisas assim, criança, eu me lembro que eu pegava as roupas das minhas sobrinhas, das minhas primas, né? Botava salto, roupa, porque eu acho bonito a mulher, né? Acho muito bonito aquele cabelo, o corpo, tudo. Então eu ficava olhando, eu já pensava, era para mim ter nascido de fato uma mulher. Foi daí que eu comecei a querer a minha transformação. Dos meus 16 anos, né, eu já comecei a tomar hormônio, né? A minha família no começo, eles apoiavam, né? Porque eles falavam para mim, a gente não vai te recriminar porque a gente também tem que te apoiar, né? Lógico que sempre tem algum que é contra, né? Mas assim, foi mais apoio do que foi minoria, assim, acho que foi minoria, acho que foi duas, três pessoas que foram contra, né? Mas a maioria toda me agarrou, né? Me abraçou, não teve essa coisa muito de discriminação, né? Graças a Deus. Uma trans que é negra, né? Uma família pobre, e é muito difícil já sustentar alguns filhos, né? Todos os filhos, imagine com uma trans que sabe que ela vai ter uma barreira imensa pela frente, né? De trabalho, né? De preconceito, né? Que o preconceito é uma coisa que envergonha o nosso Brasil, envergonha o nosso país, né? Trabalho nas ruas. Sabe que da década de 60 já existiam as primeiras travestis, né? Era a Rogéria, a Roberta Close, né? E então elas não tinham aquele êxito de conseguir um trabalho informal. E para mim também não foi nada diferente. O feito é que eu mudei para minha fase de mudança de gênero, lógico que os mercados, né, se fecham, porque a sexualidade, a opção sexual da outra pessoa parece que afeta de uma tal maneira o outro, incomoda de tal maneira que ele acha que por ser a pessoa ser diferente, ela não tem dignidade, não tem respeito, não tem compromisso, né, de se estar procurando um trabalho que de fato ela quer trabalhar mesmo, né, ela quer ser conhecida, ela só quer uma oportunidade para ser valorizada, né? E as portas, realmente as portas elas se fecham, né? Elas se fecham completamente, né? É muito difícil, né? Você, da década de 90, né? Era muito complicado. E eu mesmo, para mim, sobreviver, eu tive, como eu falei, eu tive que, já que não tinha trabalho, eu tinha que vender picolé, vender tudo. Também eu vi que eu tinha que pagar, depois eu saí de casa, pagar meu aluguel, ajudava minha mãe, porque ela separada do meu pai. Depois eu vi que não dava mais, porque não estava dando, as coisas estavam apertando. Foi também onde conheci uma trans, o nome dela era Simone, morava no bairro do Mauzinho, e eu já achava bonito, né, a forma ali feminina, e ela morava, me lembro que ela morava na Itália, e eu acabei conhecendo ela, e ela falava pra mim, tu tem que ir tomando hormônio, né? Acabei me envolvendo na prostituição, onde assim, o dinheiro se vê de uma forma mais rápida, né? Lógico que tem aquela casa de às vezes a gente não querer se deitar
com vários tipos de homens, porque eram diversos tipos de homens que às vezes a gente tinha que se deitar, era agressão. Tinha homem que às vezes tinha casos de homem deixar a gente na beira da estrada, tinha casos de ser estrupada, de homem de pegar a poça, de às vezes você entrar no carro de um cliente e achar que só tinha um, às vezes tinha dois, tinha três escondido dentro do porta-mala, acabavam saindo e acabavam fazendo violência sexual em você, terminavam de te usar, né? Às vezes ainda te espancavam, te deixavam na beira da estrada, né? Era um sofrimento, né? Era um sofrimento assim, que cada sofrimento daquele deixa cada vez mais forte. Camila tira foto com outra mulher trans. Ela traz uma camisa da Assotran. Sobe créditos. Intérprete de Libras por Crisonei Gomes. Audiodescrição por Marcos Correia. Cão Guia Acessibilidade.